Por que na educação brasileira é tão pouco falado sobre África e quando é falado se tem tantas distorções sobre essa história? É isso que a gente vai conversar hoje com o Johnny Moraes, que é estudante de Geografia e também professor no projeto de Educação Comunitária Integrar. Oi, Johnny, tudo bem? Olá, tudo bem, Jana? Seja bem-vindo ao nosso JTT Fique em Casa. Vamos Obrigado. conversar. Vamos começar aí por esse ponto aí que eu já coloquei, né? Por que que na educação brasileira, Johnny, é tão pouco falado sobre a África? E quando se é falado, de fato, tem algumas distorções, tem fatos que talvez não aconteceram ou privilegia quem está narrando a história, né? Sim. Primeiramente é interessante a gente entender como que surge, né? Da onde vem essa cultura da escola que a gente tem, né? Como que ela nasce e como que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E para quem que ela é pensada e como que ela é pensada, né? Esse modelo que a gente tem atualmente no Brasil, que a gente tende a acreditar que é o único modelo de educação possível, e não é, né? A gente não pode pensar diretamente escola e educação como a mesma coisa. A escola é uma ferramenta, mas não é o único modo de se ter essa educação, né? Ela vai nascer primeiro, né? Se pensar essa educação, essa escola como uma ferramenta de controle, né? É uma ferramenta de controle. Primeiro ela vai surgir lá como a educação na Grécia, surge de uma forma que a gente tem totalmente diferente do que a gente tem hoje. Mas a gente pensar hoje na modernidade como isso se dá, vai se dar uma ferramenta de controle, né? A burguesia estabelece a escola como uma ferramenta em cima das classes trabalhadoras, né? E se a gente vai falar principalmente de África nas escolas, e principalmente se tratando do Brasil, por que a gente não tem esse tema nas escolas, né? Apesar dos últimos anos ter aparecido cada vez mais, mas por que demora? Tem que ter uma lei, né, a Lei 10.639, em 2003 ela vai surgir, muito recentemente, que obriga, né, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. A gente tem que pensar que a escola nunca foi convidativa para a população negra, né? Ela nunca foi convidativa para esse sujeito e nunca, no decorrer de cada lei que foi surgindo, nunca se era convidada essa população para estar presente na escola. Pelo contrário, sempre a gente vai ter uma sequência de leis que barram a presença dessa população na escola. Então, a escola, o currículo escolar, né, ele foi feito por quem e para quem. A gente sempre pensa, a escola é um lugar neutro, mas a gente tem que pensar que a escola sempre é um espaço de disputa, de uma ideologia, sempre vai ser assim. E essa ideologia nunca foi colocada pelos negros, né? A gente nunca teve negros, a não ser agora recentemente, em espaços de poder para disputar essa ideologia. E hoje sim, né? Hoje a partir da lei, a gente tem essa lei que torna obrigatório e começa a se ter esse espaço dentro da escola, né? Então hoje a gente já tem dentro da história, dentro da literatura, a geografia, a pedagogia fazendo esse trabalho. Mas mesmo assim a gente sempre se fala, né? Quando se fala de África, como surgiu na mídia ultimamente, foi que a gente sai sempre a mesma imagem de África, né? Uma imagem, vamos dizer, como tu colocou, distorcida. A imagem sempre da pobreza, a imagem de savana, como se toda a África tivesse elefante, leão espalhado por todo lado, né? E o deserto, como se a África fosse um deserto de norte a sul, de leste a oeste. Por que a gente tem isso? Primeiro, não é uma imagem errada, não é uma imagem mentirosa. Existe a fome, existe leão, existe deserto. Mas não existe só isso, né? A Chimamanda, uma escritora nigeriana, vai trazer isso pra gente num vídeo dela já bem famoso ali, que é o perigo de uma história única, né? De a gente ver só um ponto de vista e acreditar que o continente africano é tudo isso. Que é só isso, né? Acreditar que é só isso na sua totalidade. E a gente esquece de falar das grandes cidades, a gente esquece de falar de urbanização, a gente esquece de falar de cultura, a gente esquece de falar da população em si, né? Sempre quando eu falo de África, eu falo de geografia, a primeira coisa que eu tenho de falar, a gente está em 2020, é aquilo, né? A África é um continente e não um país. A gente acha que é besteira, mas sempre tem de se começar falando sobre isso.
E não é um continente pequeno, é um continente enorme, é 54 países diferentes. Então não dá de se esperar que alguém venha, poste uma foto de um lugar e generalize a África desse jeito, né? Então a gente tem sempre de olhar além disso, e além dessa visão única e estereotipada que a gente tem. Perfeito, Johnny. Muito bom o seu ponto de vista. De fato, eu acho que a gente acaba nem se atentando, né? As pessoas nem se atentam pela naturalidade que já se é dada à narração da história, né? Desde pequenininho a gente sabe que os brancos foram os conquistadores, que os brancos que descobriram as histórias e os países, mas ninguém conta a história do ponto de vista de quem foi oprimido na história. Eu acho que esse ponto de vista faz todo sentido, né? Acho que acaba se narrando outra história, né? Bom, eu acho que a gente pode deixar nossa conversa continuar para a semana que vem. O que você acha? Sim, podemos. A gente continua conversando aí sobre a importância de ter essa educação, de ter o conhecimento de tudo isso que você falou, né? A gente pode abranger um pouco mais semana que vem. Te agradeço por hoje. Eu que agradeço e estou disponível para uma outra conversa. Obrigada, Johnny. Até mais. Até.